A história do Brasil que a gente aprende na escola parece simples, né? Portugal chegou, colonizou e pronto, fim de papo. Mas e se eu disser que uma das nossas capitais tem uma história completamente diferente? Uma história secreta, cheia de invasões e disputas entre as maiores potências da Europa daquela época. Pois é, vamos juntos desvendar esse capítulo que pouca gente conhece. Pois é, a resposta para essa pergunta é São Luís, a capital do Maranhão. E olha, a história dela vira de cabeça para baixo muito do que a gente acha que sabe sobre o começo do Brasil. É isso mesmo. A historinha que a gente aprende é essa. Portugal e ponto final. Mas São Luís foge totalmente dessa regra. A trajetória da cidade parece mais um roteiro de filme de aventura, sabe? Com muita intriga, batalhas pelo poder, uma coisa de louco. Então vamos começar essa história pelo começo de verdade, que é com o sonho da França. Naquela época, o mundo estava basicamente dividido entre Portugal e Espanha, né? E os franceses, claro, não estavam nem um pouco felizes com isso. Eles queriam a parte deles nesse bolo, queriam um pedacinho do novo mundo só para eles. E o cara escolhido para essa missão foi ninguém menos que Daniel de La Touche, um nobre francês. E olha, ele não veio aqui para passear não, ele veio para ficar. Chegou com uma expedição de 500 homens com o objetivo claro de fincar uma bandeira francesa em plena América do Sul. E esse projeto todo tinha um nome bem pomposo, França Equinocial. A ideia era super ambiciosa. Eles queriam criar uma colônia francesa poderosa bem ali, na linha do Equador, para controlar rotas comerciais e, claro, explorar todas as riquezas naturais da região. Era um plano ousado, para dizer o mínimo. Só que essa aventura francesa, apesar de intensa, foi bem curta. Vamos ver. Em 1612, eles chegam e fundam o Forte St. Louis, que deu nome para a cidade. Mas, como era de se esperar, os portugueses não gostaram nada dessa história. 2 anos depois, em 1614, acontece a Batalha de Guaxinduba, o confronto decisivo. E aí, já em 1615, fim da linha. O sonho francês no Maranhão acaba ali. E olha, a visão que os franceses tinham para o lugar era grandiosa, viu? Um dos cronistas da expedição descreveu o lugar de forma super poética, imaginando já fontes, regatos. Isso mostra que eles não estavam só construindo um forte, eles estavam sonhando em construir uma cidade de verdade. E aí, tá curtindo desvendar esse quebra-cabeça? Porque se essa parte da fundação francesa já foi uma surpresa, pode se preparar, porque a história fica ainda mais interessante. Então, aproveita agora rapidinho para deixar aquela curtida e já se inscrever no canal, para não perder o resto dessa e de outras histórias incríveis. Beleza, os franceses foram expulsos. Fim da história? Que nada. Aí é que começa a segunda parte. Porque depois da batalha com armas, começou uma outra guerra. Uma guerra muito mais sutil. A batalha pela narrativa. Afinal, como dizem, a história é escrita pelos vencedores. O comandante português Jerônimo de Albuquerque era um cara esperto. Ele sabia que não adiantava só expulsar os franceses. Para garantir o domínio era preciso apagar a memória deles dali. Reescrever completamente a história. Criar uma nova versão que, claro, colocasse Portugal como o protagonista. E eles tinham uma tática bem sofisticada para isso. A Fundação Letrada. Basicamente, é a conquista pela caneta. A ideia era usar relatórios, cartas, crônicas, todo tipo de documento oficial para virar o jogo. E nessa nova versão, os franceses, que eram os fundadores, passaram a ser retratados como simples invasores. E aqui a gente vê isso preto no branco. De um lado, o fato. Fundação francesa em 1612, com Daniel de La Touche. Do outro, o mito construído por Portugal. A verdadeira fundação seria a conquista de 1615, e o herói passa a ser Jerônimo de Albuquerque. Uma troca completa de papéis. E para construir esse mito, eles não economizaram na propaganda. Os franceses, viraram corsários, ou seja, piratas. Foram acusados de hereges, porque muitos eram protestantes, e retratados como usurpadores. Já a vitória portuguesa? Bom, essa foi vendida como uma jornada milagrosa, quase uma vontade de Deus, uma jogada de mestre. Mas se você acha que a história de invasões em São Luís acabou com os franceses, achou errado. A briga pela cidade estava longe de terminar. 26 anos depois, adivinha quem bateu na porta? Pois é, os holandeses. E eles não chegaram para brincadeira. Dá uma olhada na desproporção. 18 navios, mais de 1.000 soldados holandeses contra uma defesa portuguesa que mal chegava a 300 homens. A situação era honestamente desesperadora. A resistência parecia impossível. Mas por que tanto interesse em São Luís? Dinheiro e estratégia. Os holandeses já dominavam a produção de açúcar em Pernambuco e viram em São Luís a peça que faltava no quebra-cabeça.
Era um porto super estratégico, perfeito para controlar o comércio no Atlântico Norte. E assim começou o domínio holandês, que durou 3 anos bem turbulentos. Em 41, eles invadem e saqueiam a cidade, mas a partir de 42 a resistência local começa, principalmente com táticas de guerrilha. Eles foram desgastando os invasores aos poucos, até que em 1644 os holandeses também foram expulsos. Ufa! Franceses, portugueses, holandeses. A pergunta que fica é: e aí? O que sobrou de toda essa confusão? Qual foi o legado de tantas batalhas? O resultado é uma identidade cultural riquíssima. A arquitetura, a cultura, as tradições, tudo em São Luís é uma grande mistura. Tem um pouco de influência francesa, portuguesa, holandesa, sem falar, claro, das importantíssimas influências africanas e indígenas. É essa fusão que fez o centro histórico se tornar patrimônio mundial da Unesco. E talvez o exemplo mais vivo de como essa história toda ainda pulsa na cidade seja o Bumba Meu Boi. A maior festa do Maranhão conta uma história que é um reflexo perfeito das relações sociais daquele período colonial. É a história da cidade, com toda a sua mistura sendo contada e recontada todo ano. Essa história de São Luís faz a gente pensar. Quantas outras narrativas sobre a formação do Brasil não foram simplesmente esquecidas, ou pior, reescritas de propósito pelos vencedores? Fica a pergunta. O que mais a gente ainda não sabe sobre o nosso próprio passado? Bom, se essa viagem pela história secreta de São Luís despertou a curiosidade para desvendar mais enigmas como esse, a gente tem um convite. Se inscreve aqui no canal Togas do Enigma. A gente se vê na próxima.